Feliz sábado, meus irmãos. Bom, hoje era para ser um outro mensageiro, mas ele não pôde vir. Então, eu vou ter o privilégio de uma vez mais estar apresentando algum tema para vocês. Nós vamos em breve começar, talvez em algum momento, ser sistemáticos nas nossas gravações, porque temos que avançar gravando o livro do Apocalipse. Mas estamos planejando para ver como que vamos atuar com essa dinâmica. E ontem, a hora que eu sabia que eu iria pregar, eu fiquei pensando, eu não queria compartilhar algo do Apocalipse, justamente para não ter que gravar novamente de novo, né? Eu fiquei pensando sobre qual tema falar nesta manhã. E então eu acabei resolvendo falar do tema que eu tenho estudado, que é o livro de Gálatas. Agora em abril ou maio, eu não me recordo, eu vou ministrar uma semana de aulas lá no ICEVES, no Espírito Santo, as Paulinas, as cartas de Paulo. Então eu estou revisando o meu material. E justamente essa semana, já tem mais dias, né? Me tocou revisar o livro de Gálatas. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o livro de Gálatas. Lutero disse que um dos livros mais importantes do Novo Testamento, na sua concepção, era o livro de Gálatas. Muitos reformadores, ao falarem sobre liberdade religiosa e sobre liberdade cristã, utilizavam o livro de Gálatas. Embora Romanos fale sistematicamente sobre a doutrina da justiça pela fé, que compõe a salvação em 3 dimensões, justificação, santificação e glorificação, e isso fica claro no livro de Romanos, ele não menciona tanto, embora tenha um capítulo específico que fale sobre liberdade, Romanos 14, o fraco come legumes, cada um vai dar conta de si a Deus, etc. O capítulo 14, 15, do verso 1 até o 10 de Romanos, vai falar claramente sobre liberdade de consciência, mas em um âmbito um pouco diferente do livro de Gálatas. O interessante do livro de Gálatas é que realmente ele fala sobre liberdade cristã, não simplesmente somente liberdade de consciência, mas liberdade cristã mesmo. E por isso que esse livro foi muito utilizado na Idade Média, foi altamente utilizado por Lutero. Lutero escreveu muito sobre o livro de Gálatas, embora tenha escrito mais sobre o livro de Romanos, porque uma das principais doutrinas que Lutero sistematizou foi a doutrina da justificação pela fé. Então, ele usou bastante o livro de Gálatas. É claro que talvez nós não vamos conseguir abordar o livro todo, eu não vou me delongar tanto também, já são 11 horas, mas eu gostaria de estudar com vocês algumas noções gerais que vão permear todo o livro de Gálatas e entender por que ele é o livro do Novo Testamento que fala sobre liberdade cristã. Não uma mera liberdade. O que Paulo faz no livro de Gálatas é apresentar que, na verdade, a liberdade cristã está intrinsecamente ligada e fundamentada pela liberdade que há em Cristo Jesus. Olhem, por exemplo, esse texto aqui de Gálatas, capítulo 5. Deixa eu ver se Gálatas 5. Gálatas 5. Todos estão lá? Verso 1. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, a liberdade que Paulo propõe aos da Galácia, porque essa carta, como diz o capítulo 1, versículo 2, e a todos os irmãos que estão nas igrejas da Galácia. Então, era mais de uma igreja, não era somente a igreja dos Gálatas. A liberdade que estes irmãos agora estavam desfrutando era uma liberdade em Cristo. Versículo 13, do mesmo capítulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E é muito comum a pessoa que talvez, como os judaizantes, aqui os judaizantes eram, segundo o Atos dos Apóstolos, né, página 383, eram judeus que se converteram ao cristianismo
No entanto, mantinham muitas das observâncias judias dentro do cristianismo. E uma delas é que, por exemplo, que todos os gentios deveriam ser circuncidados e observar alguns ritos específicos da lei de Moisés, os judaizantes. Então, os judaizantes ficavam preocupados, mas Paulo, eu não sei se isso é uma preocupação hoje no meio cristão, mas Paulo, mas se eu falar assim para essa pessoa que cada um, a consciência de cada um vai dar conta somente a Deus, eu não posso estar também promovendo liberalismo na pessoa? Olha, eu ouço muito isso, de que realmente a gente não pode afrouxar a mensagem, e não podemos, mas, por exemplo, uma vez eu fiz uma mensagem sobre um determinado tema, que a Bíblia ensina que nem todos no final poderão alcançar o mesmo nível. Uns 30, outros 60, outros 100. Um multiplicou o talento de 2 para 4, 5 para 10. Aqui nós temos diferenças diferenças de níveis aqui. Tudo isso é referente ao caráter. Então, a Bíblia é clara em ensinar que nem todos alcançam o mesmo nível, mas todos alcançam o nível que é Cristo Jesus. Uma pessoa que talvez ficou metida a vida inteira com drogas, destruiu a metade dos seus neurônios com crack. Deus pode restaurar essa mente, mas talvez Deus pode salvar sem restaurar plenamente. Então, naturalmente, essa pessoa não vai ter uma compreensão tão profunda de alguns temas quanto o outro que não mutilou tanto a sua mente. Enfim. O que acontece com a questão dos judaizantes em Gálatas é que a Bíblia diz que a porta é estreita, não é? A Bíblia não diz que a porta é estreita? Só que eles estavam fechando a porta. A porta que já é estreita estava sendo fechada ainda mais. Então, Paulo trabalhou de maneira equilibrada aqui em Gálatas para não subverter a liberdade em Cristo, ou seja, torná-la sem valor, liberalismo, mas também para trabalhar a mentalidade que já havia sido implantada desde o início da sua segunda viagem, ano 49 até 52. Porque o transfundo da carta aos Gálatas está lá em Atos 15, o Concílio de Jerusalém. Foi ali no Concílio de Jerusalém que foram decididas as importantes sanções para a igreja cristã, que imediatamente já foram aplicadas nas igrejas da Galácia, que estava ali perto, onde já avançando, depois da Antioquia. Então, irmãos, eu gostaria de avançar com vocês estudando este assunto, a liberdade cristã. Eu ainda quero estudar uma série com vocês sobre questões de consciência. Vamos estudar sistematicamente primeiro aos Coríntios 8, 9 e 10 e Romanos 14 e 15. São os capítulos exegéticos que vão falar sobre questões de consciência. Mas hoje eu não quero necessariamente falar sobre questões de consciência, embora o assunto esteja, de certa maneira, conectado um ao outro. Eu quero falar com vocês sobre liberdade religiosa no sentido mais amplo do termo, assim como apresentado no livro aos Gálatas. E esse texto aí, capítulo 5, verso 13, talvez valha a pena vocês darem um grinfo nele. Porque Paulo aqui fala que a liberdade foi proposta para todos. Mas se alguém fizer mau uso da liberdade, o responsável por esse mau uso é quem? Sou eu? Ou é o indivíduo que usou mal a liberdade? É o indivíduo que usou mal a liberdade. Irmãos, eu quero já introduzir, trazendo para vocês o seguinte pensamento. Muitas vezes o nosso excesso de preocupação com o andamento espiritual do outro não repousa no amor por aquela alma, mas num orgulho ou um farisaísmo cego próprio. Eu posso me preocupar com o irmão? Posso. Eu devo me preocupar com o irmão? Devo. Eu devo admoestar o meu irmão se ele estiver no erro? Deve. Mas isso aqui precisa se cumprir antes. Exaltai, página 336. Enquanto não vos sentirdes dispostos a sacrificar o amor próprio e dar a vida pelo irmão que está em erro, você não tem o direito de tirar a trave dos olhos dele. Então, primeiro eu preciso fazer o quê? Sacrificar o quê? É uma coisa interessante, amor próprio. Eu vejo que o meu irmão Rafa vacilou em alguma coisa. Eu preciso sondar.
o que vai me mover a falar com ele é o puro amor cristão ou é amor próprio? Não, mas aquele cara, não, ele tem que ouvir, ele tem que ouvir. E quando a gente já fala assim, eu já vi, ele tem que ouvir, já é o Espírito que, já não é o Espírito de Cristo que move. O Espírito que move a fazer isso vai fazer com que eu fale como? Com lágrimas na minha voz. E o texto diz, em segunda instância, primeiro critério, eu devo matar o meu amor próprio. Então, quando eu me sinto no direito de admoestar alguém, eu já estou dizendo para todo mundo o quê? Olha, eu já matei o meu amor próprio. O meu eu já está morto. Em segundo lugar, o texto expressamente fala que se eu não estiver disposto a dar a minha vida por aquela pessoa que está no erro, segundo o texto nem está falando de uma pessoa que eu acho que está praticando. O texto está falando de alguém que de fato está praticando o erro. Se eu não estiver disposto a dar a minha vida para salvar a dele, o texto diz que eu não tenho diante de Deus o direito de falar nada com essa pessoa. Eu acredito que se esse texto for aplicado na nossa vida, nós iríamos ponderar e reconsiderar muitas coisas e muitos raciocínios que tecemos quanto às falhas alheias. Existem muitas falhas alheias? Existem. Na igreja de Galácia existiam muitas falhas alheias? Existiam muitas falhas alheias. Mas o que Paulo queria ensinar é que aqueles judaizantes não estavam preocupados com a salvação dos Gálatas, mas era um orgulho ferido. Por quê? Porque eles acariciavam o pensamento de que alguns aspectos cerimoniais da lei de Moisés precisavam ser observados. Em contrapartida, Paulo pregava contra estas leis cerimoniais. Então a teologia judaizante era exposta, estava perdendo terreno. Ao passo que a liberdade em Cristo, proposta através de uma justificação, que é a vivificação de uma vida de pecado, estava ganhando terreno. E aí o que aconteceu com esses judaizantes, que muitos tinham até liderança na igreja, começaram a ficar enciumados. Então o que movia estas pessoas a falarem contra os Gálatas, dizendo que eles estavam no erro, não era o genuíno amor cristão. Era simplesmente um desejo cego de que suas opiniões fossem aceitas, ainda que seja arbitrariamente, e o que estava acontecendo. Então este texto aqui lança um critério muito interessante para aquele, eu às vezes ouço pessoas falando assim, eu acho que o meu dom é a admoestação. Então eu penso assim, uma pessoa dessa deve ter um coração do tamanho disso aqui. Porque quem tem o dom da admoestação precisa também ter o quê? Disposição para dar a vida por aquele que ele vai trabalhar. Jesus cumpriu isso aqui na prática? Cumpriu. Paulo cumpriu isso aqui na prática? Os apóstolos cumpriram isso aqui na prática? Cumpriram. A pergunta é, eu tenho cumprido isso aqui na prática? Se eu não tenho cumprido, é porque talvez eu não tenha o chamado a fazer isso, a ser uma pessoa que vai trabalhar em prol dos outros nessa direção. A irmã White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 164, diz o seguinte: todos aqueles que são inclinados a considerar como supremo os seus critérios estão correndo sérios riscos de perderem a salvação. Leio de novo, todos aqueles que são inclinados, aqui não está dizendo que ele é taxativo, não, eles, basta a inclinação, são inclinados a considerar como supremos os seus próprios critérios, acham-se em grande risco de perder a salvação. Isso estava acontecendo na igreja da Galácia. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre a igreja da Galácia. Eu tenho estudado essa carta, como eu disse, já há algum tempo, para a aula que eu vou dar lá no Espírito Santo, né, lá nos SEVs. E assim, e muitas coisas a gente vai vendo, e depois vai relendo, vai estudando com um pouco mais
de conhecimento do livro, e ele vai ficando cada vez mais relevante, cada vez mais belo e mais profundo. E aqui, Paulo lança uma ideia muito interessante da liberdade que o cristão pode desfrutar na justificação que há em Cristo Jesus. Nós ouvimos muito falar sobre justificação, mas a verdade é que talvez o assunto se tornou tão intelectualmente debatido que ele perdeu o peso experimental do que é verdadeiramente ser justificado por Cristo. Paulo deixa claro o que é ser justificado por Cristo. 2,16, sabendo que o homem é justificado não por obras da lei. Gálatas 2,16, sabemos que o homem é justificado não por obras da lei. E o que é então, Paulo? Verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu. Vivo, não mais eu, mas quem é que vive em mim? Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Justificação é Cristo viver em mim. É Ele viver implantado no meu coração. E agora as obras de Cristo passam a ser as minhas obras. E era isso que Paulo queria que a igreja de Gálatas entendesse. Capítulo 3, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Interessante que Corinto estava em uma situação de apostasia parecida com a apostasia na Galácia. A diferença é que existiam situações na igreja de Corinto ainda mais graves. Por exemplo, 1 Coríntios 5 fala que a mãe e um filho, ou a esposa do pai de um rapaz, estava coabitando com o próprio filho. Ou filho, como é que é o outro nome? Afilhado. Ou com o afilhado, enteado, né? É enteado, né? Ou com o filho ou com o enteado. O texto só diz que era a mãe do seu pai. Mas quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve com muito mais firmeza. Por quê? Porque Paulo considera que o farisaísmo teológico, ou seja, os meus critérios são absolutos, ele considera isso pior do que alguns outros pecados. Por quê? Porque quando uma pessoa cai em pecados graves, ela e outro, ela não necessariamente talvez vai atingir tantos outros, embora atinja. Mas como aconteceu no caso dos judaizantes, que a obra deles era introduzir aspectos farisaicos no seio da igreja da Galácia, e segundo a página 383 do Atos dos Apóstolos, eles tiveram êxito com isso, acabou atingindo todas as igrejas da Galácia. Ou seja, o pecado daquele jovem atingiu a igreja de Corinto. A falha dos judaizantes atingiu toda a Galácia. Pecados mais abarcantes. Irmãos, e o que Paulo quer que a igreja entenda é que eles precisam estar libertos em Cristo. Ninguém deve ditar as normas da consciência deles. O livro Grande Conflito, na página 101, diz... Página 101. Por meio de medidas que apelaram à imaginação, Roma buscava dirigir a consciência das pessoas. Buscava dirigir o quê? A consciência. Uma das pedras fundamentais da reforma foi a liberdade de consciência. Na verdade, a Revolução Francesa foi um berro das pessoas já não suportando mais a religião. Quando nós olhamos que naquele período o iluminismo e tudo que aconteceu nessa fase foi simplesmente o resultado de um mau testemunho terrível do cristianismo na época, se entende porque nesse período foi o período que começou o advento do ateísmo, por exemplo. Quando eles olhavam para a referência de religião, naquela época que era o catolicismo, viam o quê? Os prelados, os papas, os nobres que eram ligados à religião, cardeais, viviam uma vida de luxo, de pompa. E o povo
passando fome, se não se submetesse a um clero corrupto, eram mortos, e eles falavam ainda que aquilo era obra de Cristo. Por isso que eles falam, o Grande Conflito fala que os franceses diziam esmagai-o, esmagai-o, referindo-se a Cristo. A própria religião causou o ódio que se instalou na Revolução Francesa. E nós colhemos os frutos disso até hoje. A estigma que a religião acabou trazendo, o cristianismo acabou trazendo. E isso Paulo tentou trabalhar nos seus dias na igreja de Gálatas. Na Áustria, eu já contei algumas histórias sobre os anabatistas que viviam na Áustria. Existiam várias comunidades anabatistas austríacas, em vários lugares. Não no norte, porque era frio e era difícil se sobreviver nesses lugares, porque a maioria desses anabatistas e movimentos reformados viviam no campo. Dificilmente você vai encontrar um grupo de reformadores ou de pessoas que tinham essa filosofia de vida vivendo na cidade. E eles prenderam, certa vez, um grupo de pessoas e colocaram eles num lugar pequeno, num lugar que o registro histórico que eu li dizia que era para 30 pessoas, e colocaram quase 100 pessoas ali dentro. E ali eles não conseguiam deitar, porque 100 pessoas eles ficavam em pé, praticamente em pé. Aí eles se apertavam todos num canto, enquanto um pouquinho deitavam e iam fazendo esse revezamento. 3 meses ali. E além disso tiveram que deixar um canto assim, onde eles faziam as suas necessidades fisiológicas. Eles urinavam e defecavam ali, ia ficando ali dentro, a metros para dentro do chão. Simplesmente porque eles não queriam que outros dirigissem a sua consciência. E quando eles tiveram a sua primeira audiência, foi falado claro para eles, olha, basta vocês saírem daqui e irem embora de 2 em 2 famílias, e vocês poderão estar em liberdade. Cada um vai para alguma direção do norte da Áustria, de 2 em 2 famílias. Não parecia algo assim tão grave, né? Quando eu estava lendo isso, eu pensei, eu acho que eu iria. Poxa, não pediu para eu renegar minha fé nem nada, só falou que não era para a gente ir em colônia, só para ir de 2 em 2 famílias, que era uma maneira de diluir a influência. Se, sei lá, você tem 100 famílias, dilui de 2 em 2, vai ser só 50 espalhado, pequenos focos. E eu fiquei lendo e pensando, eu acho que eu iria, eu aceitaria. Iria embora com a minha família. Mas aí eles não iam, eles falavam, não, a gente não vai, não vai, não vai, não vai. E passavam-se os meses, começaram a morrer pessoas lá dentro. A comida era terrível, porque eles comiam pão velho com água, ou eles pegavam os restos das comidas dos soldados e botavam num panelão, enchia de água, mexia e dava isso para eles comerem. Além de ficar ali, aquele cheiro podre constantemente no nariz. E aí, às vezes também, quando chovia era úmido, entrava água e virava lama também no chão. Então, muitas vezes tinha centímetros de lama lá dentro. E não podia deitar, ficavam de pé. 3 meses. E para sair dessa situação, que não é as piores, mediante outros relatos, era só dizer assim, não, eu aceito, eu vou com a minha família lá para o norte da Áustria, eu vou ficar sozinho lá. Mas eles entendiam muito bem o princípio de que ninguém deve dirigir a consciência do outro. A irmã White diz assim, em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus somente. Ninguém tem o direito de imergir a sua individualidade também na individualidade do outro. Em tudo quanto aquilo que se envolve princípios, cada um precisa, em primeiro lugar, estar seguro na sua própria consciência. Desejado 550. Cada um precisa estar seguro na sua própria consciência. Irmãos, esses homens permaneceram nessa prisão por mais de 3 meses. E aí um dia chegaram lá, chegou a dieta e falou, olha, hoje vocês vão poder fazer a escolha. Ou vocês saem e seguem o planejado, ou vocês serão levados para o Mediterrâneo e vão trabalhar até a morte, remando os barcos de guerra, que na época era manual.
E era tão simples, tão simples. E eu me recordo assim, de uma parte que me marcou, que tinha um rapaz que estava ali que queria se casar. E a moça também estava presa do lado. E ele poderia falar, não, eu quero ir, eu vou me casar e vou constituir minha família. E ele já estava para se casar. Eles eram anabatistas. Mas ele falou que não iria consultar primeiro os desejos dele. E que não ia permitir que ninguém dirigisse a consciência dele. E também esse rapaz avançou. E todos eles foram levados então para o Mediterrâneo, onde seriam confinados a trabalhos nas galeras, por resto da vida. Às vezes eu fico pensando, e ontem eu conversava com o Léo, meu sobrinho, sobre essa questão, às vezes eu fico pensando que a gente já amorteceu tanto a nossa consciência, que agora a gente às vezes não tem aquele posicionamento rápido em questões de consciência. Ah, mas será? Mas também não é assim, né? Não precisa disso. E aí começa a ponderar. E aí a gente pede a agilidade numa decisão importante. A gente pede essa agilidade. Hoje, talvez isso é fácil de praticar. Ah, será que eu já almocei 12h30, já passou 2 horas. A irmã White fala que nada deve entrar entre os nossos dentes, entre as refeições. Então, será que eu como ou não? Parece tão bonito esse docinho, mas já passou 2 horas, o pilouro já abriu, já fechou, melhor dito. E aí, né, não é uma coisa assim tão grave, mas uma coisa eu sei. Uma concessão leva a outra concessão. Mas eu digo isso agora para refletirmos em coisas mais sérias. Em coisas mais sérias. Diego, você vai para a guerra ou não vai? Estourou a guerra, você vai ter que decidir. E se você não for, é desertor, vai preso, pode sofrer corte marcial e ser fuzilado. Porque corte marcial existe em qualquer lugar, com desertores de guerra. Mesmo no Brasil, se alguém aqui for convocado e não for, ele é preso. E é morto. E pode ser sentenciado à morte. No Brasil existe pena de morte exatamente para essa causa. Então, quase todos os países têm crime de deserção, é muito grave. E aí você ia ter que ir para o mato. Ou eu vou e não pego em arma. Ou eu vou e pego em arma. É um coquetel de situações muito delicadas a se tomar, uma decisão rápida. Mas se a nossa consciência já estiver amortecida para lá e para cá, com tantas concessões, qual decisão eu tomaria num momento desse? O que eu diria? Ninguém vai falar, vai lá ler na Bíblia uma semana, ver o Espírito de Profecia, ninguém vai falar isso. Guerra é guerra, situação emergencial é situação emergencial. Mas isso pode acontecer em situações do dia a dia também. Em qualquer situação do dia a dia, a gente pode ser levado a essa situação de ter que tomar uma decisão rápida, a favor ou contra um princípio. Amortecendo ainda mais ou fortalecendo a nossa consciência. Então, Paulo escreveu à igreja de Gálatas, irmãos. A igreja de Gálatas foi da Galácia, especialmente a que Paulo refere-se aqui, a essas igrejas, mas a central ali, foi uma das primeiras igrejas, na verdade a primeira igreja que Paulo fundou. Ele fundou essa igreja na sua primeira viagem missionária, foi do ano 45 ao ano 47. A igreja cresceu, se estruturou, a igreja expandiu-se para outros lugares na região da Galácia. Inclusive, Derbe era uma cidade que nesse período aqui era jurisdição também da região da Galácia. E os Gálatas, Diego, abraçaram a mensagem, avançaram, aceitaram o evangelho que Paulo propunha, que era o evangelho de Cristo Jesus. Paulo havia começado seus trabalhos públicos, porque depois de sua conversão no ano 35, Atos 9, ele partiu para a Arábia, permaneceu 3 anos ali. O próprio Atos 9 diz que depois ele voltou para Damasco, começou a pregar, foi rejeitado, foi para Jerusalém. Gálatas 1, verso 18 diz que permaneceu em Jerusalém 18 dias conversando com os apóstolos, e dali foi para as regiões da Síria e Cilícia, onde permaneceu até o ano 43, início do ano 43, trabalhando nessas regiões. Então, no início do ano 43, final do 42, na verdade, Barnabé, que estava na Antioquia, trabalhando, viu que estava sendo produtivo o trabalho. Ele falou, olha, eu preciso de mão de obra, eu preciso de um braço forte comigo. Foi para a Cilícia e as regiões da Síria, atrás de Paulo. Encontrou Paulo, trouxe Paulo para trabalhar em Antioquia. Trabalharam ali por 1 ano. E os esforços de Paulo foram tão bem sucedidos que a igreja decidiu enviá-lo trabalhar fora. E foi nesse período
que na verdade Paulo demonstrou-se talentoso para trabalhar com os gentios. Capítulo 2 de Gálatas, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, e aí segue dizendo, então os próprios irmãos e os próprios apóstolos falaram, olha, Paulo é muito talentoso para trabalhar com os gentios. Ele tinha um perfil que mesmo os apóstolos viram que era o perfil, Carlos, adequado para trabalhar com os gentios. E aí falaram, Paulo, olha, a gente hoje entende que realmente o seu perfil vai ser trabalhar com os gentios. Irmãos, uma das coisas que fez com que Paulo fosse eleito para ser quem trabalharia com os gentios é a sua flexibilidade. Às vezes a gente ouve essa palavra, nossa, flexibilidade dentro da teologia, dá até um medo, né? Vai sair apostasia aí. Mas a irmã White fala assim, Daniel era um homem, profeta dos reis, de passos firmes. E a gente gosta dessa parte. Mas ela segue dizendo, entretanto, também flexíveis. Ou seja, um homem de passos firmes, porém flexível. Como é que uma pessoa pode ser firme e flexível ao mesmo tempo? Tem coisas que a gente não tem como discriminar tudo não, ou é flexível ou é rígido. Mas Daniel era um homem de passos firmes, porém flexíveis. E Paulo também tinha esta característica especial. Então ele poderia ser chamado a trabalhar com os gentios e iria conseguir fazer um bom trabalho. E aí Pedro, então, trabalharia com os irmãos da circuncisão, com os judeus. E quais foram os problemas que começaram a acontecer? Paulo funda a igreja dos Gálatas na sua primeira viagem. Acontece o concílio de Jerusalém no ano 49, Atos 15. Nesse concílio, Paulo, juntamente com Barnabé, compareceram. Capítulo 2, verso 2. E subi a Jerusalém por uma revelação. Verso 1. Levei também comigo Tito. Então, Tito, Barnabé e Paulo foram para Jerusalém. Aqui nós estamos falando de Atos 15, o grande concílio de Jerusalém, o concílio da igreja. Verso 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Timóteo, Atos 16, verso 3, diferente. Timóteo era judeu, grego. Judeu por parte de mãe, grego por parte de pai. E Timóteo iria trabalhar mais exclusivamente com judeus também, mas mais com judeus. Então ele foi circuncidado para evitar maiores problemas. No entanto, Tito acabou atuando mais em Creta. Ali ele desenvolveu muito do seu trabalho em outras partes também. E aqui no ano 49, quando Paulo sobe a Jerusalém, leva consigo Tito, no ano 49. Já haviam se passado anos. Capítulo 2, verso 1. Depois, passado 14 anos desde a conversão de Paulo, 35 com 14, 49, justamente o ano do concílio. Esse concílio iria lançar as diretrizes e deixar as coisas mais definidas. Então percebam que no concílio de Jerusalém, no ano 49, Paulo recebe então uma sanção oficial da igreja, da liderança da igreja. Tiago ali presidindo, o irmão do Senhor, juntamente com os outros líderes. Ele recebe uma permissão especial e foi confiado em suas mãos o evangelho aos gentios, o evangelho aos incircuncisos. E justamente nesse período, os judaizantes que faziam parte também ali da igreja cristã em Jerusalém, perceberam que algo não estava bem, eles ficaram tristes. Mas como é que pode? Tiago falou, então quer dizer que os gentios não precisam se circuncidar? Está desmerecendo a lei de Moisés? Isso não pode. Aí começaram a fazer o quê? Paulo ia trabalhando e o que eles iam fazendo? Iam atrás. É uma perda de tempo, né? Toda vez que eu leio isso, falei, esses judaizantes, além de serem uma peste para o cristianismo, não tinham o que fazer, né? Porque Paulo ia, pregava nas igrejas e ia embora, aí os judaizantes iam lá e ficava lá. Ia lá embora e ficava ali. E aí eu fico pensando, como tem pessoas que se prestam a estragar o serviço de Deus, sendo que tem tanta coisa a fazer. E Paulo, então, avançou, fundou a igreja de Filipenses,
fundou a igreja de Corinto, fundou, Atos 18, né? Fundou a igreja de Éfeso, Atos 19, e em Atos 20, verso 3, nós estamos no final da terceira viagem missionária de Paulo, que foi de 53 a 57. Ele estava, na verdade, voltando a Jerusalém, já indo para o ano 58, possivelmente na primavera. Foi quando, Atos dos Apóstolos 383 diz, que ele recebeu notícias da igreja da Galácia. E a igreja da Galácia havia se esfacelado. E ele tinha passado há pouco tempo por ali, no início da sua segunda viagem, há pouco tempo, assim, há poucos anos. E a situação estava feia na igreja da Galácia. E então Paulo escreveu duramente aos Gálatas, falando que eles tão rápido abandonaram o evangelho de Cristo Jesus que liberta para aceitarem tradições humanas, para aceitarem questões que já deveriam ter sido deixadas no passado. E no capítulo 5, acho que é o capítulo 5, deixa eu me localizar. Isso, capítulo 5, olhem aí. Gálatas 5. Gálatas 5, verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então Paulo aqui fala que aquele que decidiu abraçar esses rudimentos, as leis cerimoniais, deveriam ser obrigados a guardar toda a lei e ainda mais estavam anulando o sacrifício de Cristo. Irmãos, experimentar a liberdade que há em Cristo Jesus é algo que todos nós precisamos experimentar. Eu digo para vocês, e é claro que eu não estou falando que eu experimentei, eu quero experimentar, sendo, pois, justificado gratuitamente, Romanos 5:1, tendes paz com Deus. É algo que eu almejo experimentar. Os Gálatas haviam experimentado. No entanto, por influências externas, abandonaram aquilo que haviam experimentado. Mas o desejo de Deus para conosco, meus amados, é que todos nós possamos experimentar a liberdade que há em Cristo. Muitos pesares que temos no coração, muita falta de esperança, muito desalento, muitas incertezas, entre muitas outras coisas que temos no nosso coração, se aceitarmos que Cristo é suficiente para dirigir os nossos passos e dirigir a nossa vida, nós vamos experimentar o que Jesus experimentou, que é ter paz em meio às tribulações. Muitas vezes as nossas tribulações é o resultado de falta de confiança em Deus. E isso pode ser muito bem exemplificado em Mateus capítulo 8. Enquanto Jesus dormia, e a irmã White fala que ele dormia o sono da perfeita inocência, o barco indo a pique, os discípulos ficaram apavorados. Ambos, na verdade todos, criam em Deus. Então por que os discípulos ficaram apavorados e Jesus dormiu o sono da tranquilidade? Porque Jesus tinha confiança de que Deus é o dono de todas as circunstâncias e todas as coisas. E os discípulos não. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que as pessoas que mais sofreram são aquelas pessoas que duvidaram da capacidade de Deus em algum momento. Abraão, por exemplo, Deus o confortou. Lá em Gênesis 12 ele orou: Senhor, como eu gostaria de ter um filho, mas eu já estou com 75 anos de idade. Será que eu consigo? Deus permaneceu em silêncio. Alguns anos depois, Deus falou assim para Abraão: Abraão, Gênesis 15, você vai ter um filho.
E não é um filho qualquer, vai ser o filho da promessa. Neste filho, ou deste filho, a partir deste filho você vai ter uma herança muito grande. E Abraão poderia ter confiado e abraçado essa promessa. Mas ele olhou para onde? Ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou para as circunstâncias. E as circunstâncias não eram favoráveis. E uma vez que as circunstâncias não eram favoráveis, ele descreu na promessa de Deus. E ele não creu e acabou que por isso acabou sofrendo. Tendo desilusões, tendo pesares, aflições desnecessárias. E isso nos leva ao abatimento da nossa fé. Porque Deus não pode agir na incerteza do homem. Deus só pode agir na nossa certeza. Ele age baseado somente na nossa fé. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele escreveu a uma igreja que preferiu crer naquilo que se via do que naquilo que não se via. E o que se via era o cerimonialismo, santuário terrestre. E Deus queria que eles olhassem para aquilo que não podia ver, santuário celestial, onde Jesus ministra, onde Jesus está a interceder por cada um de nós. Mas interessante que depois que Paulo escreveu essa carta, justamente falando que eles deveriam voltar-se ao evangelho que ele havia anunciado, e de fato a igreja acatou o conselho de Paulo, muitas mudanças começaram a acontecer. Eles começaram novamente a ter a esperança que outrora haviam perdido. E muitas vezes isso acontece conosco também. Muitas vezes nas batalhas e nas pelejas da vida, o nosso braço dá aquela fraquejada. Muitas vezes o cansaço vem. Imagina, quem talvez tem mais tempo ainda de igreja, eu tenho 12 anos, outros têm mais, outros têm menos, e a gente cresce ouvindo, né? Jesus vai voltar daqui tantos anos e não volta. E aí as pessoas vão desanimando, e até que a nossa religião se torna a religião dos judaizantes. Uma religião que tem forma, mas não tem espírito. Uma religião destituída da graça de Cristo. E isso estava acontecendo com a igreja da Galácia. Os Gálatas estavam olhando mais para as formas e deixando de lado o Evangelho. E aí no capítulo 1, interessante que Paulo faz uma abordagem sobre a sua experiência no judaísmo. E ele, no verso 14 do capítulo 1, ele fala que não tinha ninguém melhor do que ele no judaísmo. Ele fala que ele excedia qualquer outro, ou seja, ele era um judeu puro sangue. Um judeu puro sangue, com letra maiúscula. Mas ele chegou à conclusão que nada disso serviria sem Cristo. Nada disso, Harif. Nada que fazemos, nada que empreendemos, nada que sonhamos, se Cristo não for o centro, não serve para nada. É só enfado. Quando Lutero começou as suas atividades lá atrás, 517, ele só tinha uma certeza. De que Cristo deveria ser o centro da vida de cada ser humano. Não um padre, não um papa, não um cardeal. E que nenhum homem teria condições, com justiça, de ditar a consciência do outro. Irmãos, os judaizantes eram pessoas que conheciam as Escrituras. E vocês acham que eles citavam textos ou não, quando traziam as suas argumentações? Com certeza eles citavam muitos textos. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Mas um texto citado, se Cristo não é o centro, é uma pedra lançada na face do outro.
é uma pedra lançada, e não uma pedra construindo e edificando a vida do irmão. Esse texto do desejado eu gosto, e talvez valeria a pena a gente confiá-lo à memória, 550, último parágrafo, é porque fala que nem mesmo em questões de princípios a gente deve estar ditando o caminho do outro. Ah, mas eu quero trabalhar no domingo, Diego, eu posso trabalhar no domingo? Aí você fala, olha, eu te amo do mesmo jeito, então trabalha. A questão não é falar ou não falar, a questão é como eu vou me comportar com o ser humano que quer fazer. Então, se o fulano de tal quer fazer alguma coisa que nós sabemos que não está pautado pelas Escrituras, não há graça no meu coração se eu ficar chateado com aquele irmão. Ah, mas agora eu acho que eu vou voltar a comer ovo, porque a proteína do ovo é isso e é aquilo, daí a pouco eu já nem falo com o irmão mais porque ele está comendo ovo. Ainda que seja ovo caipira. Irmãos, se o irmão quer comer ovo caipira, eu não preciso ovacioná-lo, eu não preciso aplaudi-lo. Mas o meu dever cristão é também não ficar chateado com o irmão. Isso se chama aprender a separar as coisas. Os judaizantes eram aguerridos por quê? Ou você está comigo ou você é contra mim. Se você não aceitasse as leis cerimoniais, você se tornava um inimigo do judaísmo. Tanto que, olha, quantas vezes quase mataram Paulo, em Atos 17 mesmo. Juntaram vagabundos dentro de desordeiros e apedrejaram Paulo, porque Paulo não concordava com a teologia que eles pregavam, quase mataram ele. Eu acho que esta é uma situação que nós precisamos aprender a lidar. E por que eu digo isso? Eu digo isso que breve nós vamos receber alunos aqui no IAG. E nós vamos estar compartilhando como estamos aqui. E cada pessoa tem uma experiência. Não tem como a gente trabalhar com nivelamento. A gente olha para a cara da pessoa, não, essa pessoa já é assim, 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 pode passar. Se está um pouquinho aqui já não pode. Não tem como. Existem muitas coisas que só Deus vai saber o que passa no coração da pessoa. Eu já citei esse exemplo, mas vou citar de novo. Uma vez no IEST, chegou um aluno que a gente não conhecia, eu não sabia sobre muitas questões, mas sei que certamente ele talvez já fosse vegetariano, mas nas nossas fichas alguns colocam, eu não sou vegetariano, mas vou ser, para entrar na escola. Então a pessoa vai se tornar vegetariana para entrar na escola. Mas a gente não sabe o grau ou a profundidade de conhecimento. E aí esse menino, esse rapazinho, foi tirar bananas lá com um obreiro, e aí a gente almoçou e tal, e eles subiram. E aí já tinha passado umas 2 horas, eles acharam um cacho de banana prata desse tamanho, aquela bem pintadinha, sabe? Deliciosa. Aí o menino já pegou uma e começou a comer. Aí o obreiro olhou assim, comeu uma segunda. Tá, eu fiquei quieto. Mas interessante que o obreiro foi bastante infeliz na sua abordagem. Porque ele deu uma bronca naquele menino e falou, rapaz, está ficando maluco, a banana orgânica dessa aqui e tal, isso é uma delícia. Mas ele deu uma bronca no garoto, o garoto desceu até desanimado lá do bananal. Então eu fiquei pensando assim que esse tato nós precisamos buscar ter. Ao lidar com uma pessoa que a gente julga estar em erro, não crucificá-lo ou não condená-lo. Porque para começar, se a pessoa está em erro e eu não sou capaz de dar a vida por ele, como o texto diz, eu já devo fazer o quê? Ficar quieto. Se a pessoa está em erro e eu estiver disposto a dar a vida por ele, aí o que eu posso fazer? Eu posso admoestar. Trabalhar com as mentes, a senhora White fala que é a missão mais difícil, no entanto é a mais especial missão que nos é dada. Trabalhar com a mente humana. Aí a gente pensa, mas eu vou trabalhar com a mente humana, mas como é que está a minha mente? Se ela estiver destruída, como é que eu vou ajudar alguém? Então, irmãos, nós precisamos realmente, cada dia mais, buscar estudar mais esse assunto. Porque eu percebo que dentro de instituições, o que mais agita os ânimos é se a saia dá os tantos centímetros lá, ou se falta, se o cidadão que está comendo a banana ali já deu 2 horas do almoço, ou se ele almoçou mais tarde, se a açúcar que ele adoçou o suco dele é refinado ou não, se ele está tomando a água, mas já deu 2 horas, será? Ou não? Não é que nós devemos promover a libertinagem, faz o que quer, não. Mas devemos desenvolver o respeito.
e tentar entender todas as questões. E aí eu acredito que muitas situações que poderão surgir, não vão surgir. Eu digo isso porque daqui a pouco nós vamos estar todos aqui, né? A maioria dos obreiros estão aqui. Nós todos vamos estar aqui trabalhando juntos, compartilhando juntos com os alunos. E se nós não tivermos esta sensibilidade para trabalhar com a mente desses jovens que vão vir, eles vão sair daqui decepcionados e nós vamos receber então o nosso crachá de incompetentes para trabalhar. É interessante que tem um texto da senhora White que ela fala que quando Paulo trabalhava pelas igrejas e aqueles com os quais ele se associava mais intimamente, se tornavam cristãos perfeitos e completos e equilibrados. Mesmo Paulo falando que se faz de fraco para ganhar o fraco, de forte para ganhar o forte, fiz de tudo para com todos. Mas ele conseguia fazer isso, ele conseguia ser um homem equilibrado e preparar pessoas equilibradas, as que eram mais íntimas ali no seu círculo. Então que Deus possa nos abençoar, que possamos desfrutar da paz que só podemos alcançar em Cristo Jesus e permitir realmente que o sangue de Cristo seja derramado sobre nossa vida. E aí poderemos dizer como Paulo, Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E esse mesmo Jesus deseja entregar-se novamente por cada um que aqui está presente. Basta nós aceitarmos a provisão da cruz que foi feita há 2000 anos atrás em nosso favor. Amém?